Nesse episódio, a gente vai falar sobre política e economia, principalmente sobre as reformas. Arnaldo Lázaro, a gente já tem algumas reformas que já foram feitas, como a tributária, como a previdenciária e como a trabalhista. Agora, qual seria a prioridade do governo federal? Olá, Mara. São várias reformas que a gente precisa fazer no Brasil, né? Além dessas que já estão concluídas, você tem reformas importantes, como a reforma administrativa, né, a reforma política. Como a gente falou em outro episódio, nós temos aí também a reforma do Poder Judiciário. Se fala também na reforma do sistema de educação brasileiro. E temos a reforma também da segurança pública, né? Então veja que são assuntos estruturantes, reformas que têm impacto muito forte em toda a sociedade brasileira, que traz muitos benefícios se forem feitas. Diante de todas essas reformas que você acabou de mencionar, o que me chamou a atenção foi a reforma da segurança pública. Como seria essa reforma? O que estão discutindo em relação a ela? A gente mostrou num outro episódio, Mara, que o Brasil tem várias polícias, né? Então é cada vez mais difícil você conectar todas essas polícias em todos os estrados brasileiros, né? Temos a autoridade máxima do governo federal, que é o ministro da Segurança, né? E ele comanda a Polícia Federal. Mas a própria Polícia Federal, ela tem vários comandos, né? Você pode analisar que o Supremo, ele pode determinar que a Polícia Federal tome algumas atitudes, inicie algumas investigações. O Ministério Público também, ele consegue requerer, fazer um requerimento para que a Polícia Federal atue em determinadas situações, todas elas em caráter sigiloso. Então, só a Polícia Federal, ela atende a 3 grandes autoridades: ao Ministro da Segurança e da Justiça, ao Ministro do Supremo Tribunal e ao Ministério Público Federal. Então, imagine que possa haver ali um conflito da própria corporação quando existir decisões que se conflitam. Então, a Polícia Federal já tem esse ponto. Imagina as polícias dos estados, que tem a Polícia Civil, que tem a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, então tem a Polícia Rodoviária Federal. Tivemos casos na eleição agora, que na eleição presidencial, na última que tivemos, onde teve um processo que o próprio Tribunal Eleitoral, o Supremo Tribunal Eleitoral, ele falou que estava tendo ingerência na Polícia Rodoviária Federal, porque estava dificultando ou facilitando a ida de eleitores. Então, veja, o sistema de segurança pública brasileiro ele tem que ser repensado. Ele tem que estar todo conectado no Brasil inteiro. E quais são os benefícios para o ambiente empresarial de uma reforma na segurança pública? Olha, quanto mais segurança um país tiver, mais tranquilidade a sociedade vai viver. E para o empresário, se você tem segurança, você tem custo. Então você tem que contratar segurança privada, você tem que investir em monitoramento de veículos. Todas essas cargas que rodam nessas estradas brasileiras, os empresários têm que pagar monitoramento, porque elas são assaltadas, são extraviadas. Um dos grandes problemas no e-commerce é justamente o extravio por roubo das encomendas. Então, quanto isso custa para o empresário? Então, um país seguro, um país onde você pode transitar a qualquer hora da noite, os bares, os restaurantes, os hotéis, eles precisam ter segurança, né? Então, veja, a segurança pública realmente tem que ser repensada para melhorar até a economia brasileira. Será, hein? Eu vejo assim, diante de tudo que a gente vem passando, é tão utópico. Pois é, tivemos recentemente agora a fuga, né, de vários bandidos que estavam presos num presídio de segurança máxima. Dois criminosos, né, que acabaram fugindo da Penitenciária Federal de Mossoró, que fica no Rio Grande do Norte, e uma força, né, de segurança foi toda mobilizada, em média 600 homens mobilizados, né, para tentar prender eles. Até agora não conseguiu, né? Até agora, até a gravação desse podcast, né? Pois é, e quanto custa isso? Pois é. Então é um assunto que tem que ser repensado, né? Então acho que uma das reformas muito importantes é essa. Agora vamos falar um pouco sobre política, né? Nós estamos em 2024. Como é que o senhor, né, avalia esse cenário político e econômico no Brasil? O que a gente pode esperar a médio e também a longo prazo? Mara, eu olho que tem 3 situações bem delicadas no Brasil hoje, né? Nós estamos em 2024. O atual presidente da República, ele já tem 19 processos pedidos de impeachment na Câmara Federal. E vai ter mais um agora, que vai ser o 20º. Já é mais do que o dobro do que o ex-presidente Bolsonaro na mesma época.
Então, a gente não sabe se o atual presidente vai terminar o seu mandato. Esse é um primeiro ponto. Temos esse ano ainda eleições municipais em todo o Brasil. Isso vai mexer com a estrutura de gestão pública, que entra prefeito, sai prefeito, muda toda a gestão. E temos ainda a situação jurídica do ex-presidente Bolsonaro, né? Há uma inclinação muito forte da opinião pública que ele será preso. Se isso acontecer, muda completamente o cenário político e aí vai ter uma movimentação muito intensa, partidária, social. Então, esses 3 pontos podem afetar a política brasileira no médio prazo. E a longo prazo, tudo vai depender das grandes reformas que a gente vem conversando ao longo dos nossos podcasts aí. Em relação à economia, hoje o grande problema do país, né, do Brasil, é esse déficit, né? O déficit que o Brasil está vivendo, um déficit fiscal, é o maior problema econômico do país. Quando a gente saiu do presidente Bolsonaro, qual era o patamar que a gente tinha, Arnaldo? E hoje, o que é que a gente tem? O ministro Paulo Guedes, ele frisa muito isso, né? Ele mostrou que o Brasil terminou o ano, na gestão do presidente Bolsonaro, deixando um superávit de 98 bilhões. E agora, na virada do ano de 23 para 24, o Brasil já está com um déficit fiscal de 298 bilhões. Então, saímos de um saldo positivo para um saldo negativo. E isso é o mais grave. Então, hoje o Brasil tem que se preocupar em controlar seus gastos e aumentar os seus investimentos, porque senão teremos alta de juros novamente e inflação. E aí a gente tem que ficar de olho também no que acontece no mundo, principalmente China e Japão. Pois é, você vê a China está passando por um problema, ela tinha uma taxa de expectativa de crescimento de 5%, né? E agora já estão revisando para 4,2%, 4,5%. Isso é muita coisa para um país que movimenta toda a economia mundial. O Japão está em recessão, então era a terceira economia do mundo, já caiu para a 4ª posição. A Alemanha ultrapassou o Japão, mas a Alemanha também enfrenta dificuldades em virtude da guerra da Ucrânia. Então, o mundo todo está passando por uma tensão econômica e baixa produtividade. Então, se o Brasil não fizer bem o seu dever de casa, a gente vai ter tempos difíceis aí nos próximos anos. Será que não existe uma esperança dentro do aspecto desses projetos estruturantes como o novo PAC? Quando você analisa todas as propostas do governo, nós temos aí projetos para infraestrutura, a questão social, a questão de abastecimento de água, na energia, projetos estruturantes na parte de distribuição e geração de energia. E esse talvez seja o projeto estruturante mais importante do Brasil, porque há alguns estudos que o Brasil não tem condição, inclusive, de crescer economicamente, porque não tem capacidade energética para tanto. Tem pesquisas que falam da geração de energia no mundo, onde daqui até 2030 o mundo vai precisar de mais 9% de produção de energia e a gente não tem essa capacidade energética ainda. Então, o Brasil tem que ficar muito atento para que a gente não sofra apagão energético daqui a alguns anos. Só que o que mais a gente vê, principalmente na mídia, é em relação às energias renováveis. O potencial que o Brasil tem, principalmente no Nordeste, né? E agora em relação à energia eólica offshore. Será que não é essa a solução, Arnaldo? Seria, né? Seria, e eu acho que tem que investir cada vez mais nesse segmento, nas energias renováveis. O problema é que tudo isso são projetos de longo prazo, né? Nada a curto prazo. Então, se isso não andar, não correr com a velocidade que o país precisa para crescer, a gente não vai conseguir equacionar crescimento com produção de energia. O nosso tempo já esgotou, mas eu preciso lhe fazer um último questionamento, que é em relação às relações internacionais no Brasil, no tocante às questões comerciais. Como é que se avalia? Olha, o Brasil não tem conduzido bem a relação internacional. Nós tivemos agora um episódio recente, onde o atual presidente fez uma declaração completamente despropositada e atacando uma nação que é parceira do Brasil. Eu estou me referindo às suas falas em relação ao Estado de Israel. E isso causa uma dificuldade de negociar com o mundo inteiro, né? Todos os países que defendem Israel, que defendem a paz, a harmonia empresarial do mundo, criticou o Brasil. Então, nós temos dificuldade já na produção, temos dificuldades de logística, de infraestrutura, a nossa operação é cara, é burocrática. Então, tudo isso já é um problema interno. Aí você ainda cria um problema externo nas relações empresariais
Então, isso não é bom. Então, o Brasil não vive um momento de negociações empresariais internacionais que dê segurança ao empresário a investir no mercado internacional. O tema é complexo, viu, Arnaldo Lázaro? Agora, no próximo episódio, a gente vai falar sobre tecnologia e inovação. Será que as empresas do Brasil, elas estão preparadas para aderir a essas novas tecnologias? Esse é o assunto do nosso próximo episódio.